Meus queridos, muito bom dia. Eu não sei nem como começar. Eu apenas senti uma força dentro de mim dizendo que eu teria que dar um testemunho de vida, de fé e de amor. Eu sei que atualmente nós estamos presos devido a essa epidemia. Nós não estamos mais conseguindo ter a vida. Nós queremos ter a vida que nós tínhamos antes, mas infelizmente essa pandemia veio e ela também me atingiu. Este é o motivo de eu fazer essa live agora, para dizer para vocês a força que nós temos dentro de nós. Dentro de nós temos a fé. A fé, ela representa o que vem do Espírito e o que nós realmente desejamos para nós. E tem também a angústia. A angústia, ela vem deste corpo. Então, no final de abril deste ano, eu fui acometido pela Covid e eu tive muita febre, muita indisposição, falta de paladar, aquilo tudo que nós já sabemos. Fui fazer os exames numa clínica aqui perto de casa e, infelizmente, constatou e já era estado grave. À noite desse mesmo dia, do dia 28 de abril de 2020, eu dei entrada no hospital. Quando eu cheguei no hospital lá com meu filho, e a enfermeira fez a medição e constatou que era estado grave. Fui internado. Quando foi de madrugada, eu subi para a UTI e lá eu permaneci por um bom tempo. No primeiro dia que eu fiquei, botaram oxigênio, tudo tranquilo, e de onde eu estava, eu visualizava as outras pessoas, todas elas entubadas, e os médicos correndo de lá para cá. No segundo dia, à noite, os médicos disseram que teria que me entubar. Muito bem. Quando nós temos esse problema de Covid, muitas das vezes nós não queremos ir para o hospital porque certamente nós vamos ser entubados e vamos morrer. Assim também eu pensei. Me deu um desespero tão grande quando ela disse que eu ia ser entubado, a doutora, que eu fiquei desesperado. Para mim, era o fim. Acabou. Então eu pedi, a doutora ligou para a minha família, me despedi de todo mundo e assim foi. O que acontece? Depois que ela disse para mim que não tinha como não fazer, eu fiquei meio perdido e comecei a chorar. Foi quando a equipe médica falou para mim o seguinte: o senhor está pronto? Aí eu falei, não, eu preciso de 20 minutos para falar com meu Deus. E ela, ouvindo isso, ela falou para mim, quando o senhor estiver pronto, o senhor nos chama. E eu falei muito com Deus, estava angustiado, chorando, pensando na minha família, pensando nas coisas que eu ainda tinha que fazer e que eu tinha que viver. Mas começou a me dar uma tranquilidade, uma paz tão grande que eu falei para Deus: Deus, eu quero viver, mas seja feita a sua vontade. A ti eu entrego o meu espírito. Falei para ela que eu estava pronto, eu fui entubado. Nessa intubação, fiquei 10 dias, num sono profundo, sem saber o que estava acontecendo. Mas muita gente orando e pedindo a Deus pela vida aqui na Terra. Porque para mim, isso aqui é transitório, realmente é transitório. Mas nós não pegamos tanto ao nosso ente querido, pegamos tanto aos nossos filhos, aos nossos netos. Essa situação toda que a gente se encontra aqui, em trabalhar, em aposentar, em ver amigos. Mas que a vida verdadeira não é aqui. A vida verdadeira é junto ao Pai. Porque nós fomos feitos criatura dele,
para o adorar e para o louvar. Depois de 10 dias eu acordei, já tinham tentado 2 vezes me acordar, não conseguiu. Na terceira eu abri os olhos, entubado, a equipe médica chegou toda para mim, e a doutora-chefe falou para mim o seguinte, do meu lado, falou: o senhor sabe o seu nome? Eu disse que sabia, balancei a cabeça. O senhor sabe onde o senhor está? Eu falei, balancei a cabeça. O senhor sabe que dia é hoje? Pronto. Ali me deu um branco, por não entender o que ela estava falando. Foi aí que ela me disse que eu fiquei 10 dias, que eu estive lá, mas eu voltei. E disse para mim o seguinte: o senhor deve ser um homem de muita fé. E muita gente ficou orando pelo senhor. O senhor agora voltou, o senhor agora não tem risco de morrer. O senhor vai viver, porque agora depende de nós. E o tratamento se seguiu assim, naturalmente. É um tratamento doloroso, realmente muito doloroso. Aí no meado de maio, eu consegui a alta do hospital, curado. Curado sim, pelos médicos, mas a volta minha não foi pelos médicos, foi por Deus. Depois eu fiquei em casa 14 dias de quarentena. Foi aí que a minha vida toda mudou, porque eu aprendi a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Mas a Bíblia, para que nós possamos entendê-la, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que ter fé, porque é pela fé que se consegue. Quando os homens realmente terminam tudo aquilo, toda aquela tecnologia que eles fazem, toda aquela parafernália que o ser humano tem, que a ciência tem, termina, aí entra a fé em Deus. Aí as pessoas perguntam assim: você está falando isso porque você voltou. Não, não foi porque eu voltei. Eu entreguei a Deus o meu espírito, e assim foi. Deus achou por bem eu voltar. Mas se não tivesse voltado, eu estaria agora, com certeza, em um lugar bem melhor do que esse. As pessoas que perderam os seus entes queridos, se ela passar pela angústia, vai demorar muito a ela se erguer. A você que está pegando agora, ou vai ser internado, ou está internado com Covid, fale com Deus, conversa com Deus. Ele vai dizer para você o que é melhor para você. E assim você vai ter paz. Paz e fé. Se assim não for, você vai ter angústia e amargura. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E aonde que habita o Espírito? Justamente neste corpo que Deus nos deu. Se nós não corremos atrás da vida, quem deu a vida? Foi Deus. Se Deus deu a vida, Ele pode pedir de volta esta vida. O corpo sofre, mas Deus colocou neste corpo algo muito bom, que é a primazia de nós, com o tempo, a ferida se fechar e vamos continuar vivendo. Meus queridos, ore sim pela sua família, por todas elas. Mesmo que o sintoma dessa doença ou para qualquer coisa, ore a Deus para você exercitar a sua fé, para você sentir dentro de você um poder estranho, um poder que não pertence a este corpo, não pertence a este mundo. Este poder é Deus. Quando Cristo morreu na cruz e ele entregou o Espírito a Deus, ele disse: aqui está consumado. O véu se rasgou. A partir do momento em que o véu se rasgou, você tem acesso direto a Deus. E qual é o melhor lugar para você falar com Deus? É na sua casa, ou no seu escritório, no seu trabalho, ou na hora do almoço, num cantinho. Você converse com Deus. É conversar com Deus mesmo. Senhor, eu estou assim, assim, assim. Eu preciso disso. Eu vou me esforçar. Eu vou fazer a minha parte, Senhor. Mas se não for suficiente, Senhor, me acolhe, me proteja,
esteja comigo naquela hora. Você exercitando o seu espírito sobre este corpo, você vai conseguir muitas coisas de benefício para você. Mas se você deixar este corpo caminhar o Espírito Santo que está em você, você não vai a lugar nenhum, meu querido. Então, toda vez que você se sentir, ou diariamente, faça um exercício, ore a Deus, converse com Deus e Ele vai te ouvir. Nós passamos por muitas tribulações, sim, passamos. Eu passei por diversas tribulações, mas me faltava o conhecimento da palavra de Deus. A religião mata, sim, a religião mata. Deus é um só, Cristo é um só. Mas nós devemos congregar? Sim, devemos congregar aonde nós acharmos que ali está bom para que nós façamos a nossa comunhão com Deus. Mas você não precisa, entendeu, em pensar nas terças, quinta ou domingo que eu vou no meu lugar de oração para orar junto. Não. Você tem que exercitar como um alimento para o teu espírito, para que você consiga barrar e passar por todos os obstáculos que a humanidade nos dá. A morte é para nós que estamos em carne. Mas a partir do momento que nós deixamos este corpo, nós partimos para o Pai. Todos nós partimos para o Pai, pois foi de lá que nós viemos. E certamente o corpo voltará para a terra, para o elemento terra, e o nosso espírito voltará a Deus, pois foi aquele que nos deu o sopro divino. Então, meus queridos, fiquem em paz. Se por acaso um parente de vocês tiverem o Covid e não conseguir sair para o seio de sua família, assim Deus o levou, vai sentir? Vai doer? Vai. Mas se você tiver Deus dentro de você, a fé dentro de você, você vai conseguir passar por isso e vai ter certeza que um dia vocês irão se encontrar. Mas se você não conseguir partir para a angústia, para o desespero, não vai te levar a lugar nenhum, meu querido. Não vai. Isso eu passei assim direto. Eu vivi por isso. E vivi outras situações também. Essa live que eu estou fazendo agora é a primeira de uma série de atos e fatos que eu passei sobre esta carne, que elas sim não levam. A família é essencial, é a máter de Deus, é a menina dos olhos. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Então, meu irmão, vamos ficar sim, parado, esperando, mas em fé, em casa ou fazendo qualquer coisa, conversando sempre com Deus, pois assim você estará alimentando o seu espírito e a sua mente ficará em paz. O seu coração ficará tranquilo. Se você, repito, perdeu alguém nessa pandemia, ore a Deus, busque fé para você ter um segmento de vida tranquilo e paz. Fiquem todos em paz. E mais tarde, ou dia anterior, ou posterior, eu fiquei pensando, vou fazer essa live, mas não tinha como fazer. Foi quando eu tive no meu coração o ímpeto de fazer. A dor é grande, muito grande, mas vamos conseguir junto, emanando só uma fé em Deus, nosso Criador. Muito obrigado e um bom dia.